Nesse trabalho, nós iremos analisar o Tel Aviv Museum of Art. Eu sou a Leia e a Sabrine, da turma M1. Então, na nossa análise, teremos tópicos como texto, massa e composição da forma, materialidade, estrutura resistente, luz natural e ventilação, organização funcional, setorização, circulação e uso e a síntese. O primeiro, então, é o contexto. Então, falando mais do contexto que está inserido no projeto, o museu está localizado no centro de um complexo cultural da cidade de Tel Aviv e na volta existem vários edifícios importantes para a cidade, como a Biblioteca Pública, o Museu de Arte que já existia, uma praça de ópera e um centro de artes cênicas. Em relação à topografia, a área ela é plana e a vegetação existente, como a gente pode ver na imagem, existe, mas se for analisar com os outros quarteirões que estão ao redor, ela é pouca. Como o terreno ele é estreito e triangular, projetou-se da maneira que foi possível em relação ao espaço que se tinha, e houve certa preocupação de envolver a obra com o entorno, não só pela forma, mas também pelas texturas, porque dá para se ver que o museu e as outras edificações que estão ao redor, elas têm a mesma neutralidade nas cores. Pode passar. Então, aqui a gente tem as imagens da visão seriada ao redor do prédio do museu. Pode passar. Falando um pouquinho sobre a massa e a composição da forma, se a gente olhar a vista superior, é clara a forma de um triângulo. Se a gente for observar cada fachada, a gente não tem uma forma bem definida. E, além disso, o edifício ele é composto de múltiplos eixos que desviam significativamente de andar para andar, e isso forma uma série de planos bem independentes. O museu, ele transmite, devido às suas faces irregulares e por ter pequenas aberturas em grandes partes das fachadas, ele nos dá uma sensação de uma forma bem pesada e com um ar bem estereotômico. Também é possível dizer que ela é uma obra mais horizontal do que vertical. E ali na imagem tem um pequeno esquema da obra primária e depois de como ela teria sido desconstruída e de uma fachada também, ela lisa e como ela teria sido desconstruída. Pode passar. Sobre a materialidade. Todo o museu ele é composto por painéis de concreto polido que foram criados no local e, além disso, a estrutura ela é composta por barras de aço. Essa imagem aí que a gente achou em um dos sites, a gente consegue ver mais ou menos a distribuição que foi feito. E apesar do átrio, que a gente vai mostrar mais em seguida, apesar do átrio trazer um pouco da leveza ao centro do museu, devido às maiores aberturas de vãos e a maneira que as faces estão posicionadas, os materiais eles fazem a obra se tornar pesada. Pode passar. Aqui é uma imagem do átrio, que ele é meio que um eixo vertical do museu, e as aberturas que fazem a luz natural chegar nos pavimentos. E se a gente for falar um pouco das aberturas, em geral, as aberturas do museu elas são pequenas e poucas, e algumas são horizontais e outras elas seguem um pouco o padrão das placas de concreto. Pode passar. Falando um pouquinho da organização funcional, aqui a gente achou uma imagem que tem as perspectivas do projeto explodidas, e de cima para baixo a gente tem a imagem que mostra a clarabóia, o início do átrio, que ele está presente no centro do museu, que contém diversas aberturas horizontais, fazendo a luz natural chegar a todos os pavimentos, e depois, na segunda, é com as vias de circulação, a terceira parte é as galerias, e, por fim, a parte final, a envolvente do edifício. Pode passar. Então, sobre a estrutura resistente,
O museu possui uma estrutura principalmente em concreto, como a Sabrina já tinha dito, mas ele é caracterizado por suas formas geométricas distintas e complexas, né? Então, com elementos estruturais de concreto aparente. E esses elementos de concreto, então, foram usados para esconder essa ferragem que tem dentro dele, muito característica. Então, a aparência da estrutura. É uma estrutura de concreto, em grande parte aparente, e o design do museu se destaca nas formas geométricas e a interseção de diferentes elementos, né? O que proporciona uma aparência distinta do edifício. Na configuração espacial, o edifício é composto por uma série de volumes interligados, incluindo prismas e formas irregulares. Então, o design espacial é dinâmico e desafia as convenções arquitetônicas tradicionais. Já a definição de espaços internos é criada a partir das diferentes formas de volumes, né, criada pela estrutura, oferecendo uma variedade de espaços expositivos e galerias. Então, como nós já havíamos visto, as diferentes clarabóias também fazem com que os espaços sejam separados de uma forma muito complexa. Então, além disso, a interseção das formas geométricas influencia a experiência espacial dentro do edifício. Aqui nós temos uma perspectiva do esqueleto das ferragens sem concreto do museu. A iluminação natural e a ventilação. Então, o edifício foi projetado para permitir a entrada de luz natural de várias maneiras. Então, ele tem várias partes em vidro, como se fossem paredes, e várias pequenas aberturas. Então, as fachadas possuem aberturas estrategicamente posicionadas e o design inclui elementos como clarabóias e janelas que permitem a entrada de luz solar. Mais ou menos como nós temos no Museu Iberê Camargo, as janelas elas são pequenas porque elas não interferem no conjunto da obra, então elas, de alguma forma, elas fazem parte dela, como se fossem pequenos quadros nas paredes. A orientação das aberturas, então, pode ter sido considerada para melhorar a entrada de luz durante diferentes momentos do dia. As aberturas, como janelas e clarabóias, podem ser projetadas para permitir a entrada direta de luz solar em determinadas áreas do edifício, como nós vemos ali no átrio. Rebatida e difusa, então, são as superfícies internas, como paredes e tetos, podem ser projetadas para refletir e difundir a luz natural, reduzindo sombras duras e proporcionando iluminação mais suave e uniforme. Como eu falei, muitos desses espaços são divididos por conta dessa diferente iluminação. E a presença de clarabóias ou aberturas em tetos zenitais pode ser uma estratégia para capturar a luz natural de cima, criando efeitos de iluminação específicos. Então, um museu pode ter sido projetado com aberturas estratégicas para facilitar a ventilação natural, promovendo a entrada e a saída de ar. A ventilação cruzada, que envolve o fluxo de ar de um lado do outro para o edifício, pode ser uma estratégia utilizada para melhorar a circulação de ar. Além disso, elementos como aberturas de visualização, essas janelas que eu falei que são pequenas, operáveis ou dispositivos de controle, podem permitir que os ocupantes ajustem a ventilação de acordo com as condições climáticas e suas preferências. Até porque nós não podemos esquecer que ele é um museu, então tem muitas obras de arte que necessitam de climas controlados. Então, para finalizar, a força arquitetônica do Museu de Arte de Tel Aviv reside na ousada interseção de formas geométricas, como nós já havíamos abordado, criando uma experiência espacial única. Ela tem várias formas, vários lados, tu consegue girar ela e não consegue distinguir a entrada, qual é o ponto de partida. Então, as complexas relações entre volumes desafiam a rigidez tradicional, transformando o espaço em uma escultura tridimensional dinâmica. A arquitetura vanguardista de Preston Scott Cohen não apenas abraça a luz natural de maneira inovadora, mas também redefine a relação entre a forma e função, proporcionando uma jornada visual e sensorial única aos seus visitantes. Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma dessas perspectivas de quando o museu estava em construção. Nós não conseguimos perceber, mas bem lá no fundo é a porta de entrada.